Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de história, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também no final do vídeo, se você gostar, não esquece de deixar o like. É isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, conhecido popularmente como Richard Ramírez, nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. Durante sua infância, ele morava com seus pais Mercedes e Julian Ramírez e também seus 4 irmãos mais velhos. Ele era o mais novo e era considerado uma criança tímida e bastante quieta, não era de conversar muito e nem de se relacionar muito com as pessoas à sua volta. Em casa as coisas eram um pouco complicadas porque o pai do Richard era um tanto quanto violento, ele batia bastante nos filhos, pelos motivos mais banais, ele descontava muita raiva em coisas pequenas que as crianças faziam, e então o Richard cresceu aí sempre apanhando bastante do pai. Além disso, ele sofreu 2 acidentes considerados graves durante sua infância. O primeiro deles, ele tinha apenas 2 anos de idade, que foi quando um armário da casa dele caiu sobre ele. Ele se machucou bastante, foi levado ao hospital, teve que levar ali cerca de 30 pontos na cabeça e foi um acidente realmente bastante feio. Depois disso, quando ele estava com 5 anos de idade, ele estava brincando em um parquinho ali de diversão e foi atingido fortemente na cabeça por um balanço. Uma criança estava balançando, ele passou ali atrás e acabou sendo atingido na cabeça. Ele foi encaminhado às pressas para o hospital, ele chegou a ficar desacordado e depois desse episódio ele passou a ter várias crises epiléticas até aí a idade da adolescência dele. Quando o Richard tinha por volta de 10 anos de idade, ele convivia bastante com um primo dele chamado Miguel, que era mais velho, já era adulto, e com essa convivência com o Miguel foi que começaram a surgir aí as coisas mais estranhas na vida do Richard, porque o Miguel não era uma influência nem um pouco boa para ele, ele era um ex-soldado que serviu ali na guerra do Vietnã e ele contava sobre todas aquelas experiências de morte horríveis que ele tinha tido na guerra para o Richard, que tinha apenas 10 anos de idade, e além disso, ele ainda contava também sobre mulheres que ele estuprou, torturou e matou durante a guerra. Além disso, como se já não bastasse contar essas atrocidades, ele ainda tinha registrado em várias e várias fotos que isso realmente era verdade. Ele tinha fotos de todas essas mulheres aí sendo maltratadas por ele, e ele mostrava também essas fotos para o Richard como uma forma de se gabar ali e de ter essas fotos como troféus. Como nós podemos reparar, o Miguel realmente não era uma influência nem um pouco boa, ele foi o responsável aí pelos primeiros traumas realmente do Richard, e um dos maiores traumas foi que quando o Richard tinha 12 anos de idade apenas, ele testemunhou esse primo Miguel assassinando a própria esposa com um tiro na cabeça na frente do Richard. O Richard já usava drogas, porque como eu disse, o próprio Miguel sempre ofereceu drogas para ele a partir dos 10 anos de idade, e ele já consumia bastante droga, mas ele começou a consumir ainda mais depois desse episódio e começou a perder ali bastante o interesse pela escola, ele começou a faltar muito mesmo. Além disso, ele começou a ter um temperamento mais agressivo dentro de casa, e isso fez com que ele começasse muitas brigas com o pai, porque o pai também era muito violento e muito agressivo. Então eles começaram a discutir muito, e nessa época o Richard acabou indo morar com sua irmã mais velha, Ruth, que já estava casada, então ele foi morar com ela e com o marido dela. Com a mudança para a casa da irmã, as coisas não melhoraram muito, até porque o marido dela também fornecia drogas ao Richard e, além disso, começou ali a levar ele para sair durante as noites, os dois juntos, para andar pelas redondezas do bairro, observando mulheres pelas janelas de suas casas. Eles ficavam lá na espreita esperando as vítimas se despirem para tomar banho, trocar de roupa, qualquer coisa desse tipo, e ficavam ali espiando várias e várias mulheres. Aos 15 anos de idade, o Richard começou a trabalhar em um hotel e ele teve aí acesso à chave mestra desse hotel, e com essa chave em mãos ele ia nos quartos e roubava ali pertences dos hóspedes
para estar complementando a renda dele, digamos assim. Além disso, ele ficava também às vezes espreitando nos quartos, se escondia atrás das cortinas, coisas desse tipo, para poder observar as hóspedes nuas também. Isso foi ficando cada vez pior, até que em um dia o Richard estuprou uma das hóspedes. É dito que ele ficou ali escondido atrás da cortina do quarto e quando a mulher estava ali, desatenta, ele chegou, a abordou, a amarrou e a estuprou. O marido da mulher chegou no quarto nesse momento e conseguiu pegar o Richard em flagrante. Ele, é claro, defendeu a mulher, mobilizou o Richard e eles chamaram a polícia. Porém, esse caso não foi adiante porque a vítima não era ali da cidade, ela estava apenas de passagem e ela não quis ali voltar até a cidade para realmente prestar o testemunho dela e fazer todos aí os trâmites para denunciar o Richard, então acabou que as acusações contra ele foram retiradas. O Richard foi preso várias vezes, além dessa, foram várias vezes por porte de drogas e outros por pequenos roubos, justamente para sustentar esse vício dele. Conforme o tempo foi passando, ele foi tendo ali roubos cada vez maiores, ele começou também a roubar veículos e também foi preso algumas vezes por esse motivo. Em 1978, o Richard então estava com seus 18 anos de idade e ele resolveu sair da sua cidade natal e se mudar para Los Angeles. Em Los Angeles, ele ficou hospedado ali durante praticamente todo o período no Hotel Cecil, que é um hotel que eu já citei em um vídeo aqui do canal, que é o vídeo da Elisa Lam. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards de informação, vale muito a pena assistir. E lá eu falei que esse hotel é um hotel aí bastante conhecido de uma forma negativa em Los Angeles, acontecem vários crimes, roubo, estupro, todo tipo de coisa lá. E várias pessoas criminosas, igual serial killer, assassino, se hospedam lá por quantias bem baratas e eles conseguem ficar lá tranquilos, sem chamar grande atenção, até porque muitas pessoas que se hospedam lá são realmente pessoas estranhas e criminosas. E então ele ficou hospedado lá sem ter grandes problemas. Em 28 de junho de 1984 foi quando o Richard então cometeu o seu primeiro homicídio conhecido. Nesse dia ele invadiu a casa de uma senhora chamada Jenny Winkle, de 79 anos. Dentro da casa, ele simplesmente estuprou a senhora e a matou esfaqueada sem nenhuma piedade. Depois disso, ele roubou ali pertences de valor dela e simplesmente foi embora. Em 17 de março do ano seguinte, 1985, o Richard voltou a matar. Ele estava dirigindo ali pelas ruas da cidade com um carro roubado quando ele avistou uma moça de 22 anos chamada Maria Hernandes chegando em sua casa despreocupada. Ele se aproximou sem que ela percebesse e a abordou na entrada da casa. Ela ficou assustada, é claro, mas ele, sem nem mesmo pestanejar, simplesmente atirou na direção da cabeça da moça. Ela tentou se proteger com as mãos e a bala acabou acertando uma das suas mãos, aonde estavam as chaves da casa dela. Ela então caiu no chão e se fingiu de morta, porque na verdade a intenção do Richard era acertar a cabeça, para matar ela. E aí ela caiu, se fingiu de morta e ele entrou na casa dela. Ela aproveitou esse momento que ele entrou, levantou e fugiu do local. Porém, dentro da casa tinha uma outra mulher que morava ali com ela, dividia a casa com ela, e ele acabou também atirando contra a cabeça dessa mulher, que infelizmente não teve a mesma sorte e acabou morrendo. O Richard então roubou ali algumas coisas de valor da casa e fugiu. A Maria, a moça que conseguiu sobreviver, ela então procurou a polícia e deu-lhe as descrições do que tinha acontecido e as descrições físicas do Richard. A polícia foi para o local, começou as investigações, porém, cerca de apenas uma hora mais tarde, eles receberam um novo chamado. O Richard tinha feito mais uma vítima, ele estava dirigindo ali pelas ruas da cidade e interceptou o carro de uma outra mulher. Tissia Lia Yu estava dirigindo em seu carro tranquilamente quando um outro carro abordou ela e forçou ela a parar o carro dela. Então o Richard, que estava nesse outro carro, veio até ela, obrigou ela a descer do carro, eles começaram ali uma discussão e ele atirou contra ela 2 vezes. Ele então entrou no carro dela e fugiu do local. Pessoas que estavam ali e viram tudo, chamaram a polícia, que foi até lá e percebeu que se tratava da mesma pessoa que tinha cometido aquele outro crime apenas uma hora antes, porque eles perceberam que as balas tinham sido disparadas da mesma arma. 10 dias depois, o Richard invadiu uma nova casa, dessa vez de um casal chamado Vincent e Maxine Zahara.
O homem estava dormindo no sofá da sala e foi morto com um tiro na cabeça. A mulher escutou e foi ver o que tinha acontecido, então o Richard a abordou, a rendeu e a amarrou. Enquanto ela estava amarrada, ele foi procurar ali objetos de valor na casa para roubar, como sempre, mas ela conseguiu se soltar ali do que ele tinha amarrado ela e conseguiu pegar uma arma que estava escondida embaixo da cama. Porém, ao tentar atirar contra ele, ela percebeu que a arma estava descarregada. Isso fez com que o Richard ficasse furioso e atirou contra o peito dela, fazendo com que ela morresse ali no mesmo lugar. Como se isso não bastasse, ele a esfaqueou diversas vezes e ainda arrancou seus olhos. No dia 15 de maio, ele invadiu a casa de outro casal, dessa vez William e Lillian Doy. O homem mais uma vez foi morto com um tiro na cabeça e a mulher foi amarrada, agredida e estuprada. Porém, dessa vez, ele simplesmente foi embora depois de toda essa violência e deixou a Lillian com vida. Nesse dia, a polícia conseguiu, investigando ali, encontrar uma pegada que o Richard tinha deixado no jardim da casa. Então, com essa prova, eles conseguiram ali fazer o molde, de que seria o sapato do assassino. Em 29 de maio, foi a vez de Richard atacar duas senhoras de 83 e 81 anos. Mabel e sua irmã Florence estavam em casa quando foram surpreendidas por Richard, que dessa vez atacou as duas a marteladas. Ele ainda estuprou uma das senhoras e desenhou na parede da casa com um batom um pentagrama. Ele também desenhou pentagramas pelos corpos das vítimas, roubou coisas de valor e depois foi embora. A Florence foi socorrida e conseguiu sobreviver, porém, infelizmente, a Mabel não conseguiu se recuperar dos ferimentos. Foram muitos ataques cometidos pelo Richard, realmente não tem como eu colocar aqui detalhadamente cada um deles, mas no total foram cerca de 34 ataques, que entre roubos, estupros, e agressões, ele também veio a fazer aí 14 homicídios. Como em alguns casos as vítimas conseguiram sobreviver, elas fizeram ali o retrato falado do Richard com a polícia, que logo espalhou o retrato falado pela cidade e ele foi reconhecido por algumas pessoas, como por exemplo o homem para quem ele vendia ali as joias que ele roubava de suas vítimas. Com toda essa repercussão do caso, o caso já estava realmente sendo muito noticiado na mídia e eles ainda tinham o retrato falado do Richard. Ele então resolveu sair por uns tempos de Los Angeles e foi para São Francisco. Lá não demorou muito e ele, é claro, fez novas vítimas e dessa vez foi a vez do casal Peter e Barbara Pan. Como sempre, logo de cara, o Richard matou o homem com um tiro na cabeça e após isso ele estuprou a Bárbara repetidas vezes. Depois ele também atirou na cabeça dela, desenhou na parede da casa um pentagrama mais uma vez usando um batom vermelho e fugiu do local. A Bárbara, por incrível que pareça, ela conseguiu sobreviver, porém, é claro, ela permaneceu ali com grandes sequelas. As autoridades de São Francisco logo perceberam que se tratava do mesmo assassino de Los Angeles e já divulgaram aí na mídia todas as informações do suspeito. Isso fez com que o Ramírez voltasse para Los Angeles porque ele percebeu que realmente o caso dele já estava muito grande, muito famoso e não era só em Los Angeles que as pessoas estavam sabendo do que estava acontecendo. Então ele resolveu voltar para Los Angeles, mas antes disso ele se desfez daqueles pares de tênis dele que conseguiram rastrear a pegada e também do revólver que ele usava nos crimes. Ele então se livrou tanto do par de tênis quanto do revólver, arremessando eles na Baía de São Francisco. De volta a Los Angeles, no dia 24 de agosto, ele atacou um novo casal. Ele matou o homem chamado Bill Corns com um tiro na cabeça, como sempre, e estuprou a namorada dele diversas vezes. Depois disso, ele simplesmente obrigou a moça a ficar jurando diversas vezes o amor dela por Satanás, enquanto ele gargalhava. Depois ele deixou a moça viva e foi embora rindo. Por sorte, dessa vez, no dia do crime, um vizinho do casal tinha visto um carro rondando ali a rua de forma suspeita. Ele então anotou a placa quando ele viu isso e, ao saber do crime, ele passou a placa para a polícia. O carro, que era um Toyota laranja, foi descoberto que era um carro roubado e ele foi encontrado 2 dias depois, abandonado. A polícia chegou a aguardar um tempo para esperar se o Richard iria voltar até o carro, mas ele não voltou, então eles foram no carro e perceberam que estava ali recheado de impressões digitais. Então eles colheram as impressões e, comparando ali com o banco de dados, como o Richard já tinha passagem pela polícia, finalmente eles conseguiram descobrir quem era o autor de todos esses assassinatos
e divulgaram em todas as mídias possíveis a foto do Richard. O Richard não sabia dessa descoberta porque depois desse crime ele tinha viajado novamente pro Arizona, e então quando essas informações e essa foto dele foi divulgada na mídia, um funcionário da rodoviária ali onde ele tinha comprado as passagens dele para viagem contactou a polícia dizendo que ele tinha viajado, mas disse também sobre a passagem de volta que ele tinha comprado, dizendo ali a data e a hora, tudo certinho para a polícia. Então, mais do que rápido, a polícia armou todo um cerco em volta da rodoviária para o dia que o Richard voltaria. Ao chegar de volta em Los Angeles, logo de cara o Richard viu seu rosto estampado em jornais e revistas ali na própria rodoviária, então é óbvio que ele tentou fugir. Ele conseguiu inclusive fugir da rodoviária e correr por cerca de 3 quilômetros. Enquanto isso, a polícia fazia uma varredura na cidade com cerca de 40 viaturas atrás dele. Após correr por cerca de 3 quilômetros, o Richard abordou uma mulher e tentou roubar o carro dela, porém ela reagiu e começou a gritar, e como ele estava desarmado nesse momento, ele resolveu desistir e tentar fugir de novo, mas vizinhos que ouviram a mulher gritando foram ver o que tinha acontecido e reconheceram ele. Então nesse momento a população conseguiu capturar ele, começaram a bater bastante nele, chamaram a polícia chegou, interviu, conseguiu separar, e nesse momento finalmente o Richard foi preso. Ele ficou preso aguardando o julgamento, e quando o dia chegou ele simplesmente não demonstrava nenhum tipo de arrependimento ou de remorso, muito pelo contrário, ele ficava rindo e debochando das vítimas e de seus familiares, dava gargalhadas e em alguns momentos até chegava a gritar, dizendo "Viva Satã" e mostrando ali na palma de sua mão um desenho de um pentagrama que ele tinha feito. Em 20 de setembro de 1989, então, o Richard foi declarado culpado por todos os crimes que ele cometeu, e em 7 de novembro, então, ele foi finalmente sentenciado à pena de morte. Agora vem uma das partes mais bizarras da história, porque mesmo ele tendo cometido todas essas atrocidades, todos esses crimes, na cadeia ele recebia simplesmente centenas de cartas e de visitas de fãs. Isso mesmo, fãs. E na grande maioria eram ainda mulheres que mandavam cartas de amor para ele, visitavam ele, tipo, pedindo ele em casamento, enfim, as coisas das mais bárbaras mesmo, que não dá para entender a cabeça de um ser humano que pensa isso, de um homem que faz esse tipo de coisa. Mas enfim, a procura dos fãs por ele era tanta que ele chegou inclusive a se casar com uma dessas fãs no ano de 1996. Apesar do Richard estar ali no corredor da morte, aguardando pela sua execução, ele faleceu antes disso no dia 7 de junho de 2013, devido a um câncer que ele tinha adquirido no seu sistema linfático. Então, nesse dia, a história do Richard Ramirez finalmente chegou ao fim, né? Essa história bárbara desse serial killer tão cruel, que desde o início da sua história deixa a gente simplesmente aterrorizado com tanta maldade que aconteceu desde o começo da história até o final, com todos esses fãs, todas essas pessoas que eu simplesmente não sei como que conseguem admirar e querer seguir uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. E também se inscreve se você gosta desse tipo de história, porque a gente traz aqui sempre vídeo novo toda terça e quinta. Então eu te convido também a assistir mais um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela para você. Por enquanto é só, e eu vejo você na nossa próxima história aterrorizante. Tchau, tchau!